Olá, você que acessou a este canal, seja bem-vindo. Bom, você já viu que estamos vivendo em um mundo hoje em que estamos sendo vigiados por todos os lados, não é mesmo? Sim. Olha, por onde a gente passa, em uma rua, entra em um corredor, em qualquer lugar, existe câmaras para todos os lados, de todos os lados, nos vigiando. E hoje ninguém escapa mais de nada. E tem muitos olhos nos vigiando, olhos que a gente nem imagina, não é? Bom, olha, se no mundo material é assim, muito mais no mundo espiritual, muito mais nas coisas espirituais. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e hoje nós temos um comentário que vai lhe surpreender, é claro. Bom, no mundo espiritual ainda é mais forte do que isso, porque nós passamos por uma avenida e ali tem muita gente, muitas pessoas, milhares de pessoas, e são muitos olhos para nos ver. Mas aí, no mundo espiritual, existe um mundo mais populoso e mais poderoso do que esse que nós estamos vendo. Nós estamos aqui no mundo rodeado de criaturas espirituais, mas sabendo que muitos estão contra nós e outros estão em nosso favor. Isso é verdade. Quero lembrar para você aquele caso de Jacó. Jacó, ele ia fugindo do seu irmão, ia embora, não é? E ele parou em um lugar para dormir. Ele achou que estava sozinho. Ele achou que ali só tinha feras, animais selvagens, répteis, e ali um lugar muito perigoso. E ele deitou para dormir e nem imaginou. E teve um sonho. E ele viu uma escada posta do céu à terra, da terra ao céu, e diz ali que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você imagina quantos olhos estava vigiando Jacó ali, e ele mesmo acordou assustado e disse o seguinte: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E acima de todos os olhos está os olhos de Deus, que a Bíblia diz que é como chama de fogo. Então existe um mundo mais poderoso do que esse, o mundo material que está nos vendo e nos vigiando, tá? Mas calma, tem alguma coisa muito mais forte do que essa. A Bíblia diz que lá dentro de você, lá dentro em mim, existe um espião de Deus nos vigiando. Isso mesmo, dentro de você há um espião de Deus e esse é forte. Esse você não escapa, esse você ouve até a voz dele. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 2 e o versículo 15. Vamos ler para você. Lá diz assim o seguinte: os quais, isto é, os homens, os seres humanos, diz assim, mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Bom, a palavra de Deus diz que o ser humano é diferente dos animais. Além dele ter uma alma, ele tem mais um espírito. E é isso que diferencia dos animais. E isso leva o ser humano a acreditar em Deus, queira ou não queira. E tudo indica que é dentro do espírito que está alojada a consciência da pessoa, a consciência do pecador,
do ser humano. Então é assim, quando ele comete um pecado, a sua consciência diz: olha, você pecou, você está errado. É lá dentro dele, ninguém está falando com ele em redor dele, é lá dentro dele. E se ele pratica uma coisa agradável, correta, reta, aí a consciência diz: olha, olha que bom, ó, você está certo, você está correto. Então, o ser humano tem, é dotado dessa dádiva de Deus. A consciência, ela é comparada a uma janela que Deus está olhando para dentro do interior do pecador, do ser humano, por essa janela. De sorte que ele não escapa a nada. A sua consciência está lhe vigiando dia e noite. Quando ele peca, né, a consciência o condena. E quando ele faz uma coisa correta, a sua consciência elogia. Você não escapa de nada para onde for. Você pode fazer uma coisa nas maiores ocultas, mas a consciência que está falando com você é uma janela que, por essa janela, Deus está olhando para dentro de você. E aí chegamos a afirmar que a voz da consciência é a voz do próprio Deus. Então, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito forte, mas muito forte mesmo. Agora, com base nos ensinamentos do apóstolo Paulo, podemos dizer o seguinte: na carta aos Romanos, que a carta aos Romanos é a carta de Paulo que ele separou especialmente só para explicar a salvação do pecador, a providência da salvação, a aplicação da salvação e como o pecador tem que viver, receber essa salvação. Então, mostrando o quanto o pecador está doente, Paulo ensina o seguinte: que só em o ser humano conhecer a natureza, que ele tem que crer que realmente foi Deus que criou, a própria natureza prova a existência de Deus. Só em ele conhecer a natureza e a consciência dentro dele testificar, o apóstolo Paulo diz que só por isso o pecador já está indesculpável. Só em ele conhecer a natureza que Deus criou e a consciência testificar dentro dele, ele já está indesculpável. Então, ele tem que procurar o remédio para a sua alma. Então, aqui está. E aquelas pessoas que vivem uma vida dissoluta, aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse, eles vivem com uma consciência atormentada. A sua consciência lhe atormenta dia após dias. Isso é porque a sua consciência o persegue, não para o seu mal, mas é para o seu bem, porque a sua própria consciência é Deus falando com você, mesmo que você não conheça a palavra de Deus, mas você já tem a sua consciência dentro de você. E a sua consciência só vai parar de falar com você, de lhe acusar. Ou seja, a sua consciência só vai ficar curada quando você receber o perdão de Deus, quando você ser regenerado por Deus, quando você assumir Jesus na sua vida, ele entrar na sua vida, limpar tudo, e aí a sua consciência vai parar de badalar, porque a consciência é a voz de Deus. Agora, outra coisa muito interessante. Quando o ser humano não conhece a palavra de Deus, nunca ouviu nada sobre o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, a sua consciência já fala com ele. Ele já sabe discernir entre o bem e o mal. Só quem não discerne entre o bem e o mal é uma criança que não entende nada ainda.
Bom, enquanto ele não conhece a palavra de Deus, a sua consciência já fala com ele. E aí, quanto mais ele ouve a palavra de Deus, que vai ficando, digamos, menos inocente, aí a sua consciência fala mais alto. Quanto mais ele conhece a palavra de Deus, a sua consciência fala mais alto. Porque aí não há como ele dizer, eu sou inocente. Eu sou inocente. Aí a sua consciência vai passar a ter mais material para usar e persegui-lo. Persegui-lo não para o seu mal, mas para o seu bem. Porque Deus fala conosco pela sua palavra e pela nossa consciência é para o nosso bem. Então aqui está. Fique com esse comentário de hoje. Há um espião de Deus dentro em você e você não sabia. Você pode ir para onde quiser. Você pode fazer o que quiser. Você não escapa. Existe uma janela dentro de você. Por essa janela, Deus está olhando para dentro de você. Olha o quanto o nosso Deus é todo-poderoso. Mas esse comentário aqui hoje é para lhe ajudar. É para você se tornar mais sensível à voz de Deus. Mas acima da voz da consciência está a voz dessa palavra, que é a carta de Deus para toda a humanidade. Então fique com essa. Há um espião de Deus dentro de você. Não é ao seu redor, é dentro. Ao seu redor está o mundo invisível, o mundo espiritual, além das câmaras que já lhe vigiam. Olha, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter permanecido até o final desta gravação.